Neste marco de história nós estamos nas terras de Vila Boa de Quires, no Marco de Canaveses. E estamos aqui para falar um pouco da história da confecção do chapéu de palha. Uma arte que se desenvolveu aqui, particularmente nestas terras. E nós vamos mostrar alguns dos elementos que constituem a história da confecção do chapéu de palha de Vila Boa de Quires. E estamos então nestas terras de Vila Boa de Quires, terras cheias de histórias, de tradições e monumentos, como este aqui que se encontra atrás de mim, que é a igreja de Vila Boa de Quires, que é um dos 10 monumentos que fazem parte da Rota do Românico, aqui no concelho do Marco de Canaveses. E é daqui, dos registros desta igreja, dos assentos de casamento, que nós tiramos um elemento fundamental para conhecer a história da produção da chapelaria dos chapéus de palha aqui em Vila Boa de Quires. É que aconteceu aqui um casamento no dia 3 de julho de 1875, em que uma das testemunhas ficou identificada como sendo Manuel Carlos Osório, com o ofício de chapeleiro. Ou seja, o primeiro elemento concreto que nos diz que desde há longo tempo, em 2025, cumprem-se 150 anos, século e meio. Portanto, há longo tempo que há aqui a indústria, a arte da produção do chapéu de palha em Vila Boa de Quires. Mas este registro que nós citamos, de 1875, não é um caso único. Isto porque, de facto, nos anos que se seguiram, isto até 1910, quando terminou a monarquia, portanto, no espaço de 35 anos, nós temos aqui assentos de casamentos, de cerca de 50 casamentos e, ao mesmo tempo, cerca de 100 batizados, que contêm elementos referentes a chapeleiros e chapeleiras desta freguesia, que são um pouco de todos os lugares aqui de Vila Boa de Quires e onde se destacam 4 famílias: a família Osório, a família Pereira Roque, a família Moreira e a família Ribeiro. Portanto, temos aqui uma atividade, uma arte manual que certamente teve grande importância para o desenvolvimento económico e social aqui desta freguesia de Vila Boa de Quires. E temos então a produção do chapéu de palha, a chapelaria que aqui se desenvolveu nestas terras de Vila Boa de Quires nos finais do século XIX. Numa altura em que também a chapelaria também se desenvolvia, também se consolidava a nível nacional. Havia até uma Federação Nacional de Chapeleiros e também um jornal, O Chapeleiro, que trazia novidades sobre a produção da chapelaria. E então a produção aqui desenvolvia-se e era necessário alargar o mercado. E por isso mesmo eram conhecidos os vendedores ambulantes que, com uma coluna de chapéus à cabeça, circundavam aqui pelas terras vizinhas, mas também por outros meios de transporte, como a bicicleta ou outros. Foi um mercado que foi alargado até terras do Algarve. Realmente era preciso produzir, mas ao mesmo tempo vender o chapéu de palha de Vila Boa de Quires. E temos então assim a história da construção ou da confecção do chapéu de palha aqui em Vila Boa de Quires. Uma história que já é longa, tem século e meio, uma arte manual que ainda não se perdeu, o único acrescento será a atualização da máquina de costura, mas é uma arte claramente manual, mas que teve forte influência aqui nestas terras de Vila Boa de Quires. Mas outra coisa que também ganhou esta produção foi a diversificação de produtos. Nós assim temos elementos distintos, como as bolsas, como os abanadores, tudo isto feito com a famosa palha, a trança da palha, aqui em Vila Boa de Quires, no Marco de Canaveses. Mas isto são tudo pormenores para uma visita, para uma descoberta destes produtos aqui, no Marco de Canaveses.